Olá, boa noite. O Realidade em Pauta vai falar sobre a importância da vitamina D e o que a falta dela pode causar no organismo. Ela é chamada de vitamina, só que na verdade é um pré-hormônio de extrema importância para o organismo, já que ajuda na absorção do cálcio, que é importante para a saúde dos dentes, por exemplo, e dos ossos em geral. Mas também ela é capaz de reduzir alguns tipos de câncer, prevenir a esclerose múltipla, doenças cardiovasculares, infecções bacterianas e até ataques virais. Você vai conhecer agora como consumir esta vitamina e o que mais ela pode prevenir. Não é que o sol não nos faça bem, afinal, ele é o pai da vitamina D. Mas de um tempo para cá, os males ocasionados pelos raios UVB levantaram alertas em relação à exposição solar. Cada vez mais o sol está piorando mais a qualidade de vida das pessoas. Tem muita gente já ficando com muito câncer, porque eles não acreditam que o protetor solar é sim um grande aliado aí na saúde amanhã para ela, né? E não usam. A Fátima, por exemplo, até tentou ficar no sol sem proteção, mas não deu muito certo. Ontem eu tomei sol sem o protetor e acabei me queimando toda. Aí tive que passar na farmácia e comprar o pós-sol. Aí hoje eu estou passando o protetor justamente para não ficar com a ardência de ontem. Então não vale a pena tomar sol sem protetor? Não vale a pena não. Precisa tomar cuidado. Mesmo assim, as opiniões divergem em relação à exposição solar com ou sem o filtro. Em relação ao protetor é sempre bom, né? Sempre bom, mas eu particularmente eu não uso. Você usa bastante? Você fica bastante tempo no sol? Não, eu me protejo. Eu nunca passo bronzeador, inclusive, eu sempre passo protetor. Por conta da minha cor de pele clara, então eu passo. Depende do horário. Eu acho que igual agora tá tranquilo. Agora quando o sol tá muito assim, aí eu acho importante passar. A Stephanie tem razão em expor a pele ao sol sem proteção em horários específicos. Isto porque o protetor solar, assim como as roupas e até mesmo janelas e portas de vidro, podem bloquear o sol, impedindo que a nossa pele sintetize a vitamina D. E as pessoas dizem, é só uma vitamina. Como nós aqui no Brasil temos uma variedade muito grande de alimentação, de vegetal, o ano todo nós temos isso disponível, as pessoas sabem que normalmente elas estão comendo adequadamente as vitaminas. Então, é mais uma vitamina. E na verdade não é. Vitamina D é um hormônio com ações específicas no organismo. O período de maior absorção da vitamina D é justamente o que os dermatologistas indicam como mais perigoso, de 10 da manhã às 3 da tarde, período em que o sol está realmente mais intenso. Mas o segredo está no tempo, de 10 a 20 minutos, levando em conta o tom da pele. Quanto mais clara, menor o tempo de exposição. Parece pouco, mas quando o assunto é prevenção de doenças, ela faz muita, mas muita diferença. Nós sabemos que a vitamina D existem indícios de que ela modula a imunidade, tanto melhorando a defesa contra doenças, principalmente respiratórias, quanto diminuindo a autoimunidade, que são doenças, por exemplo, como esclerose múltipla, artrite reumatoide. Disse, inclusive, que a suplementação de vitamina D para gestante reduz o risco de autismo na criança. Não na criança que já possui autismo, mas se você suplementar durante a gestação. Ela reduz também o risco de infarto, derrame, melhora o metabolismo da glicose, melhora doenças proliferativas de pele, como psoríase, melhora inclusive a função renal. Este pré-hormônio, mais conhecido como vitamina D, foi descoberto em 1922, logo após as vitaminas A, B e C. Por isso levou este nome. Mas em 1931, um pesquisador alemão descobriu que a vitamina tinha a mesma estrutura de hormônios esteroides. Já se sabe que pelo menos 2.500 funções celulares dependem desta vitamina. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o Dr. Ivan Savioli Ferraz, que é graduado em Medicina, com mestrado em Pediatria e doutorado em Ciências Médicas. Atua em várias áreas, dentre elas a epidemiologia de deficiência dos micronutrientes na infância e na adolescência, especialmente nas vitaminas A e D. E também o Dr. Ivan é professor da Escola de Medicina da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto.
Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo de tão longe para falar de um assunto que você domina, que faz parte aí das suas pesquisas. Doutor, qual é a principal função da vitamina D? Boa pergunta. A principal função da vitamina D, e a mais sabida já há décadas, é o que a gente chama de função músculo-esquelética. O que é isso, né? A vitamina D, ela mantém as concentrações de cálcio e fósforo adequadas no sangue. Como os ossos e os músculos precisam de cálcio para poder funcionar, a gente fala que as funções mais conhecidas e estudadas da vitamina D são as funções músculo-esqueléticas. Sem cálcio, o músculo não funciona e sem cálcio, o osso não fica de pé, né? Essas seriam as principais funções da vitamina D. É por isso que tem uma relação, então, com o raquitismo, osteoporose, enfim, entre outros. Perfeito. Veja, raquitismo, é muito comum as pessoas falarem, se você não comer direito, você vai ficar raquítico. Na verdade, raquitismo é uma doença só da criança. Só criança vai ter raquitismo. O que é raquitismo, né, para o pessoal entender? Na verdade, você tem uma falta de vitamina D e, na verdade, não é pela vitamina D que a criança fica raquítica, e sim pela falta de absorção do cálcio. Como falta cálcio, o osso fica ali mole, né? Ele não se forma direito e a criança vai ter deformidades, né? Já a osteoporose, ela é uma doença do adulto, e geralmente do adulto mais velho, que também tem uma relação muito, né, estrita com o cálcio, né? Agora, é importante a gente saber que esse pré-hormônio ele também atua em outras áreas do corpo. A principal, obviamente, são os ossos, né? Mas que outras áreas ele atua? Veja, hoje, né, nos últimos anos, tem aparecido muitos estudos, né, sobre os outros papéis, que a gente chama de papéis extraesqueléticos da vitamina D, né? Então, se sabe que hoje a vitamina D atua no pâncreas, e é por isso que tem alguns estudos que mostram que ele pode estar relacionado com o diabetes, né? Porque quem produz a insulina é o pâncreas, uma região específica do pâncreas. Com a pressão arterial, então parece que ele tem algumas ações sobre a musculatura lisa, né? Sobre o rim. Parece que também tem alguma ligação com a diferenciação celular. O que é isso? Então, uma célula imatura, por exemplo. Nós temos, por exemplo, uma célula imatura em determinado órgão que ela precisa maturar. E parece que a vitamina D, ela atua nessa maturação. Que a gente chama de diferenciação, né? Mas esses estudos, eles são relativamente recentes. Quando eu falo recentes em medicina, isso não quer dizer que foi semana passada, né? Isso pode ter sido há 10 anos, né? E aí tem surgido vários estudos, como a gente até pode falar depois, que associam esse papel extraesquelético, quer dizer, fora do músculo e fora do osso, com algumas doenças em outros órgãos que a vitamina D poderia estar aí relacionada. Agora, é tão importante a vitamina D, nós vimos na reportagem, vamos falar mais sobre isso daqui para frente, que a pessoa consiga a absorção dessa vitamina através do sol, né? A gente fala muito dessa absorção da vitamina. Agora, são todos os organismos, todos os biotipos que conseguem absorver essa vitamina? A vitamina D, ela é uma vitamina muito interessante. Você pode passar a vida inteira sem ingerir um único alimento com vitamina D e não ser deficiente em vitamina D. Por quê? Porque 90% da nossa vitamina D, isso tem estudos que mostram, vem do sol, né? E veja, então, assim, existem alguns síndromes muito raras, existem, mas são muito raras, em que a pessoa, por mais que se exponha ao sol, por mais que coma alimentos que tenham vitamina D, pode ter deficiência de vitamina D. São síndromes genéticas em que a pessoa, às vezes, até sintetiza, até fabrica a vitamina D, mas ela não consegue agir nos órgãos, né? Então a gente chama, né, só para dar um exemplo, né, em criança a gente chama de raquitismo vitamina D resistente, quer dizer, por mais que você dê vitamina D, não consegue, né, por razões assim, ou porque a vitamina D que é sintetizada pode não ser defeituosa, ou porque a vitamina D que fabrica é boa, mas ela não consegue agir na célula. Mas esses são casos extremamente raros, né? O que a gente tem é que a gente sabe que tem alguns grupos de risco que podem ter maior chance de ter deficiência de vitamina D. Mas repare, no Brasil
né? Eu vou falar agora como pediatra, né? Talvez os clínicos tenham outra visão. O raquitismo em criança no Brasil é extremamente raro, porque nós vivemos num país tropical, né? Mas existem sim alguns grupos de risco, né, para a deficiência de vitamina D. Então são as crianças menores de 2 anos, por quê? Porque elas dependem do adulto para se expor ao sol. Depois eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da exposição solar, que tem alguns senões aí, né? Os idosos, porque eles têm porque, na verdade, quando o sol chega, ele tem que transformar uma molécula que a gente tem na pele num precursor da vitamina D. Então, idosos têm menos dessa molécula na pele, as pessoas de pele mais escura, porque precisam de mais sol para poder sintetizar a vitamina D, né? Porque quanto mais melanina você tem na pele, mais dificuldade para o sol penetrar nas camadas profundas. Então você precisa de maior exposição solar para produzir a mesma quantidade de vitamina D em comparação a pele de pessoas de peles mais claras, né? Obesos, né? Parece que eles têm uma probabilidade maior de ter deficiência de vitamina D. Interessante, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. O que é isso? É uma vitamina solúvel em gordura. Então, como o obeso tem muita gordura, a vitamina D parece que ela escapa, né? Ela é sequestrada, uma palavra aí, né, um pouco forte, mas ela é sequestrada para o tecido adiposo. Então, apesar de toda aquela abundância de tecido adiposo, essas pessoas têm maior risco para ter vitamina D. E pessoas que às vezes tomam alguns tipos de remédio. Que remédios são? São remédios anticonvulsivantes, remédio para convulsão, que eles podem atrapalhar um pouco ali na hora de fazer a síntese da vitamina D. Mas você observa que são grupos muito específicos, né? E mesmo assim, no Brasil, assim, as manifestações clínicas da deficiência de vitamina D são muito raras, né? O que a gente ouve falar muito são, às vezes, deficiências bioquímicas. O que é isso? Você só detecta no sangue, mas a pessoa aparentemente está muito bem, obrigado. Parece que está bem, né? Parece Não necessariamente. que está bem. A falta de vitamina D no organismo pode ser facilmente percebida por um cansaço excessivo, sonolência, uma fraqueza muscular, óssea ou até um desânimo, até intensificação de alergias, pode ter a ver. Um exame de sangue pode indicar o nível da vitamina no organismo e, a partir daí, verificar se é preciso suplementar ou se é só a exposição ao sol é suficiente para corrigir essa falta no organismo. Imagine um edifício comercial, com milhares de portas que só podem ser fechadas ou abertas com a vitamina D. Pois é, este pré-hormônio é uma chave bioquímica que abre portas de diferentes processos da vida desde seu início. Mãe de uma bebê de apenas 1 ano, Gabriela teve sua segunda gestação interrompida. Havia sido uma grande conquista, já que para ter a primeira filha só foi possível através de uma fertilização in vitro. Tudo corria muito bem. Até que chegou um momento que a gente viu que o coraçãozinho do bebê não estava mais batendo, então ele parou de se desenvolver, né? Sofreu um aborto, que eles chamam. Gabriela foi em busca de respostas. E aí, depois de meses, retornei à ginecologista, ela me pediu uma série de exames, entre eles um exame de vitamina D. E aí o resultado deu bem baixo, assim, deficiente, porque tem a insuficiência e tem a deficiência, né? No meu caso, já estava deficiente, estava abaixo, bem abaixo do recomendável mesmo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela é muito cautelosa, como todas as sociedades médicas, em relação a fazer afirmações. Então, nós temos um consenso em relação à vitamina D, e o que se diz é, a vitamina D ela é importante para a absorção de cálcio, para o metabolismo ósseo e para a força muscular. Isso é o que a sociedade, a SBEM, ela determina, é o que ela aceita. Mas existem muitas pesquisas e muitas evidências que a vitamina D vai muito além disso. Aliás, se esperaria, uma vez que ela é um hormônio, que ela tivesse muitas outras ações. E eu fui num nutricionista e ele associou o aborto à baixa vitamina D, porque a vitamina D ajuda a gente a segurar o bebê. Na verdade, também a falta de vitamina D está relacionada a problemas de infertilidade, né? A dificuldade para engravidar ou a dificuldade para segurar o feto. Enquanto que a absorção da vitamina D proveniente do sol sintetiza através da pele, a suplementação, bem como a que está presente na alimentação, é absorvida no intestino.
O intestino é importante ele estar adequado, ele tem que ter uma microbiota adequada e um muco protetor íntegro ali, né? E as células bem juntinhas para que não tenha nenhuma permeabilidade intestinal, porque é ali que a gente vai ter essa absorção. Então, às vezes o paciente detecta, um profissional, um médico, um nutricionista vai ter um exame de sangue, detecta esses níveis baixos de vitamina D. Essa suplementação, então, é importante que seja feita em base oleosa, né? Sempre líquida ou que seja uma cápsula gelatinosa. Mas o importante é que o intestino esteja saudável, né? Que ele esteja no mínimo funcionando todos os dias. A gente tem que observar a consistência dessas fezes. Tudo isso vai indicar um intestino saudável para que realmente ocorra a absorção de vitamina D ou de qualquer outro nutriente também, né? Lembrando que os alimentos que contêm esta vitamina são de origem animal. Então a gente tem a manteiga, a nata, né, do leite, sardinha, alguns tipos de peixe, o atum também tem vitamina D. É importante saber também que existem algumas práticas e perfis que podem diminuir a absorção e sintetização deste hormônio na pele. Existem populações que são populações de risco. Então, pessoas obesas, a vitamina D ela fica retida na gordura e acaba não tendo a sua ação que deveria ter. População de risco também são idosos, acima de 65 anos. Pessoas com pele negra também, que a absorção de vitamina D é bem menor na pele negra. E idosos e gestantes. Nós sabemos que as pessoas que usam anticonvulsivantes, remédio para convulsão e corticoides têm absorção intestinal reduzida de vitamina D. Então essas pessoas elas se constituem grupo de risco, uma vez que a absorção de vitamina D é menor e elas têm que pensar um pouco mais em tomar um pouquinho mais de sol e fazer a avaliação da sua vitamina D. E a gente continua a nossa conversa com o médico Ivan Savioli Ferraz, que atua na epidemiologia da deficiência dos micronutrientes na infância e adolescência, especialmente as vitaminas A e D, e também é professor da faculdade da USP, né, de Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. Professor, quem assistiu essa reportagem agora vai correr para o sol e passar o dia lá, mas não pode, né? Não. Muito interessante sua pergunta e muito oportuna. É o seguinte, apesar do sol ser a principal fonte de vitamina D na natureza, isso não sou eu que estou falando, né? Isso é a comunidade científica que traz. Até não existe, né, uma exposição segura até hoje, não foi determinada até hoje uma exposição segura para o sol. Por que isso? Né? Porque por causa do risco de câncer de pele. Então não existe nenhuma determinação que fale, você pode, por exemplo, tomar 15 minutos de sol, por exemplo, das 9 às 9h15. Sem protetor. Depois nós podemos até falar qual que é o papel do protetor aí. Não existe, né? Porque, veja, para você sintetizar vitamina D, você teria que tomar sol o resto da vida. Então, a comunidade científica fala, não existe limite seguro para a exposição solar, porque ele é um potencial carcinógeno. Nossa, que palavra complicada, né? Carcinógeno é aquilo que pode provocar câncer, né? Vem de gênese, né? Carcinogênese, né? Então, e tem mais uma dificuldade, a gente sintetiza o pico de síntese da vitamina D entre 10 e 15. Veja, você não sintetiza só entre 10 e 15, 10 horas e 15 horas. Você sintetiza também em outros horários, mas você sintetiza menos. Quando eu falo sintetiza, é produzir, né? Tá? Então não existe esse limite seguro, né? E provavelmente nunca vai existir, porque para você fazer um estudo desse, você teria que expor seres humanos ao sol, e isso é antiético. Então isso nunca vai existir. Mas parece que nós estamos então encurralados, porque se não podemos tomar sol e ele é a única, a principal fonte. Isso, você falou a palavra certa, sinuca de bico nós estamos. Né? Então, na verdade é o seguinte, né? Mas se sabe que as pessoas se expõem ao sol, é impossível não se expor ao sol, né? Então, para criança, né, e talvez para adultos, né, o que se recomenda às vezes é usar o que a gente chama de dose profilática. O que é uma dose profilática? Uma dose baixinha, né, de vitamina D, que cada médico vai saber qual que é essa dose. Vou falar aqui só a título de curiosidade. Para criança, no primeiro ano, seria 400 unidades por dia. E para acima de 1 ano até 70 anos, né, estou falando fora da minha faixa, seriam 600 unidades por dia. Isso é muito pouco. O que a gente tem visto por aí, às vezes, são prescrições, às vezes, de doses muito elevadas. E isso não pode tem necessidade. Não, em princípio, não tem necessidade. Né? Então, veja, mas a gente sabe que as pessoas tomam sol, né? Mas veja, você não pode prescrever que se tome os banhos de sol, porque há risco nisso.
né? Mas eu também não queria que as pessoas achassem que também, então eu vou sair para o sol, até a padaria e vou ter câncer de pele. É lógico que tem que ter bom senso, mas se expor continuamente ao sol, não existe, eu já falei isso umas 4, 5 vezes, um limite seguro que eu falo, eu posso tomar 10 minutos de sol todo dia que eu não vou aumentar meu risco de câncer de pele. Essa verdade a ciência nunca vai conseguir responder. Tem estudos mostrando que bronzeamento artificial aumenta o risco de câncer de pele. Então, o ideal é se proteger da UVB, no caso é se proteger do sol. Agora, você tinha dito essa importância da suplementação. Essa suplementação precisa sempre ser feita via um médico, um profissional, ou uma pessoa pode ir até uma farmácia, uma farmácia de manipulação e pedir essa suplementação para o seu filho? A resposta padrão para a automedicação é não. Não. Né? Então, assim, não, o melhor é que você consulte um médico, tá certo? Nós, na pediatria, temos uma diretriz, isso, de novo, não sou eu que estou falando, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem diretrizes para essa suplementação, acredito que para as pessoas aí que não são crianças também deva ter. Então, a automedicação nunca é benéfica. Né? Então, acho que o médico com certeza vai saber qual é essa dose correta, né, de vitamina D para cada idade, né? Então é importante realmente esperar o médico, Claro. mesmo que isso não seja exatamente um medicamento, né? Mas Não, isso é uma suplementação, né? Veja, é um medicamento, porque veja, a vitamina D que nós estamos ingerindo é um produto farmacêutico, ele não é um produto natural, né, que nós estamos produzindo. Sim. Então, sim, é um medicamento. Agora, tem um termo, né, que é vitamina D3. Isso. Né? E nós falamos muito, ouve-se muito, né, no meio acadêmico, né, níveis séricos da vitamina D3. Né? Qual é a relação disso com a nossa vida comum e qual a importância de se manter esse nível? Tá, vou tentar ser o mais coloquial possível, mas é o seguinte, quando o sol, eu vou chegar na vitamina D3, quando o sol atinge a nossa pele, tem uma molécula lá, eu vou falar o nome, né? Ela chama 7-deidrocolesterol. Quando o sol atinge essa molécula, ela produz várias outras moléculas. Uma delas é o chamado colecalciferol, que é justamente a vitamina D3, que não é ainda a vitamina D metabolicamente ativa, que vai exercer a ação. Esse colecalciferol, essa vitamina D3, ela tem que chegar até o fígado, sofre lá uma reação que a gente chama de hidroxilação, aí ela vai até o rim, sofre outra hidroxilação, e aí sim nós temos a vitamina D, que a gente chama vitamina D metabolicamente ativa, ou só para título de ilustração, ela chama calcitriol. No sangue, a gente não consegue dosar o calcitriol porque ele tem uma concentração muito pequena. O que a gente dosa é o chamado calcidiol, né, que é o 25 hidroxivitamina D3. Então, o que nós vamos dosar no sangue não é nem o D3, nem a vitamina D propriamente dita, é um intermediário, mas que ele dá uma noção de quanto tem de vitamina D no organismo. Eu não sei se eu fui claro com essa explicação. Sim. Então, a vitamina D3, que quando você compra, por exemplo, um preparo, aliás, quando a gente prescreve para o paciente a vitamina D, na verdade, nós estamos prescrevendo a vitamina D3. Por quê? Porque o calcitriol, aquela vitamina D pronta, ela é muito cara. E, na verdade, quem não tem, né, quem não tem insuficiência hepática, quer dizer, quem tem o fígado funcionando normalmente, quem não tem insuficiência renal, você dá o colecalciferol, a vitamina D3, essa pessoa automaticamente vai metabolizar para a vitamina D propriamente dita. Então, a pessoa não toma vitamina D, né? Ela não toma vitamina D. Veja, só existe... em casos... Isso. Só em caso que a pessoa tenha alguma doença subjacente aí, né? Ou quando o rim não funciona, ou quando o fígado não funciona, ou quando o rim não funciona. Aí sim você tem que dar a vitamina D pronta, porque essa pessoa não vai conseguir sintetizar a vitamina D. Excelente, são dicas muito importantes, mas lembrando que importante mesmo é buscar no sol e também na suplementação essa possibilidade, né? Sim, com orientação médica. E o sol sempre com muito cuidado e lembrar que não existe, né? Acho que é a sexta limite seguro para a exposição solar. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Doutor, muito obrigado pela entrevista, pela nossa conversa, por estar aqui para dividir esse conhecimento conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site, novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.